Olá, meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Bem-vindo ao programa Escola Bíblica Dominical. Uma alegria enorme ter a sua presença, a sua audiência, a sua cooperação aqui conosco em nossa pré-aula semanal. Nós temos certeza de que Deus tem grandes ensinamentos para nossas vidas através da lição de hoje. Antes, nós queremos dar alguns recadinhos importantes. O primeiro deles é convidar você a ser um inscrito aqui no nosso canal. Se você ainda não é um inscrito, inscreva-se agora, clicando aí nesse botão vermelho escrito inscrever-se e faça parte desta comunidade que só cresce, meditando nas lições que Deus tem a nos dar através da inspiração bíblica. Nós queremos também te convidar a clicar no sininho e ativar a opção todas, porque fazendo isso você não perde nenhuma novidade do que acontece aqui no canal ADMP TV, um canal de bênção para você. E como sempre fazemos, queremos mandar um grande abraço aos irmãos e irmãs que estão cooperando conosco aqui em nossas aulas, com seus comentários, com as suas sugestões, e você também pode e deve fazer isso. Deixe o seu comentário, o seu like, compartilhe esta aula e conte-nos de onde você está nos assistindo. É sempre muito bom ler mensagens de irmãos e irmãs espalhados por todo o Brasil. Nós queremos fazer aqui da mensagem do nosso irmão Marcos Fernando, que disse assim: excelente aula, evangelista de Israel, Deus continue abençoando o seu ministério, amém. Muito obrigado, meu amado irmão. Não seria possível você disponibilizar esse estudo em PDF nesse canal, igual a outros professores de outros canais? Meu querido irmão Marcos Fernando, o seu desejo é uma ordem, e nós estamos colocando, não é nem em PDF, mas em PowerPoint mesmo, editável, todos os arquivos que nós estamos utilizando como apresentação aqui nessa aula. Então você, professor, pode ir na descrição desse vídeo, desta aula, que está logo aqui abaixo, tem lá um link, você pode fazer o download deste arquivo e editá-lo como você bem achar melhor, bem entender, amém? Irmã Valdirene, muito obrigado, professor, tenho aprendido muito com suas aulas, sou professor de EBD, um grande abraço, irmã Valdirene Paz, que Deus te abençoe. A irmã Gonçala Batista, que está nos acompanhando lá de um povoado no nordeste do Piauí, em Jacaré, nordeste do Piauí, que Deus prospere a sua vida, minha irmã, muito obrigado, irmã Gonçala. A irmã Neide, que está sempre aqui conosco também, aula riquíssima. A irmã Esther Ramos disse: na minha igreja não tem nenhum teólogo, mas irmãos que pregaram sem se importar com o objetivo da verdadeira mensagem, deixando muito a desejar, muita superfície. E é verdade, irmã, este é um cenário triste que acontece em muitos lugares, mas nós temos lutado para que a preparação, para que o treinamento, para que aulas como essa chegue ao máximo de pessoas. Então, minha irmã, pegue esta aula, irmã Esther, e envie ao máximo de pessoas que você puder. Muito obrigado pela sua participação. Ela disse, há uma necessidade de se apresentar como obreiro, que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra de Deus. Excelente mensagem. Irmão Joel Bueno, lá de Intubiara, Goiás, que Deus te abençoe. Irmã Elsomar Araújo, Tufilândia, Maranhão. A nossa irmã Maria Isabel, aqui de perto de nós, aqui de Uberlândia mesmo. E o canal Dinâmicas by Lani Costa, minha irmã, que Deus te abençoe. Muitíssimo obrigado, juntamente com a irmã Concita Ferreira. São tantas as mensagens e vale a pena comentar elas aqui. Eu creio que chegar no momento que não teremos como mencionar a todos, mas faça você isso também. Deixa aqui a sua mensagem e nós estaremos fazendo menção do seu nome e de onde você está nos acompanhando. Então, sem mais delongas, vamos à nossa aula. Bem-vindo e bem-vinda. O programa Escola Bíblica Dominical já está no ar. Caros professores e professoras, a lição de hoje é a lição de número 7, que tem como título Paulo, o plantador
de igrejas. Ou seja, na lição de hoje, nós estaremos estudando com mais detalhe o aspecto missionário do ministério de Paulo. Paulo como, talvez, o maior missionário da Bíblia. Eu já falei sobre isso há 2 aulas atrás, quando ministrei sobre a lição de número 5, que na minha opinião, como teólogo, existe 2 grandes aspectos da vida de Paulo, no qual eu tenho dificuldade de ranquear qual foi o mais relevante. Por isso que eu prefiro até deixar em pé de igualdade. O seu aspecto como teólogo, como doutrinador, como exegeta, em que você vê que Paulo ele tem interpretações e revelações profundas da palavra de Deus, e o seu aspecto como missionário, como plantador de igrejas. Nós já tivemos a oportunidade de estudar um pouco de Paulo como teólogo e hoje nós estaremos estudando este homem como missionário. E os textos que vão servir como base para a nossa interpretação, o primeiro texto é o nosso texto áureo, que está em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 6, que diz: Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Esse é o nosso texto áureo, em que mostra, inclusive, o despreendimento de Paulo com as vaidades de quem havia fundado ou deixado de fundar as igrejas pelo qual ele havia passado. A nossa verdade prática diz: a experiência com Cristo é o mais poderoso fator emocional para plantar igrejas. Qual é o mais poderoso fator emocional para quem planta igrejas? A experiência com Cristo. E o nosso texto áureo, aliás, a nossa leitura bíblica em classe, o texto áureo já foi, está em é um grupo de textos, né? A primeira porção está em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 6 ao verso 9. Depois nós temos Atos, capítulo 13, do verso 1 ao verso 3, que inclusive é onde registra a partida de Paulo para o campo missionário. Depois nós temos o capítulo 16, do verso 1 ao verso 5, e depois 2 versículos isolados, que é o verso 9 e o verso de número 10. Então, esses são os textos bíblicos que vão servir como base para o nosso estudo hoje. E nós queremos, a título de introdução, destacar alguns aspectos da vida do apóstolo Paulo. Você pode observar que quando nós olhamos para Paulo, ele entra para a história do cristianismo não apenas como o grande teólogo da fé, aquele que é responsável pelas principais bases, alicerces do credo cristão, mas, acima de tudo, como o maior pregador e missionário que o cristianismo já teve. Não é à toa, e eu disse isso na nossa primeira aula, que muitos centros de estudos seculares dizem que o cristianismo atual não seria o mesmo se não fosse a figura do apóstolo Paulo. Eu sempre gosto de falar que, evidente, isso é um grande exagero, porque Paulo foi o grande instrumento de Deus, mas se Paulo não se levanta, Deus levantaria outro, porque Deus não depende de homem apenas, de um único homem para executar a sua obra. Aliás, Deus não depende de ninguém, ele efetua a obra dele como ele quiser. Mas, sem dúvida nenhuma, Paulo foi o grande expoente. Para se ter uma ideia de o quão Paulo foi prolífico no seu ministério, nós podemos dizer o seguinte, anote isso aí que é uma informação importante. Em aproximadamente 10 anos de ministério, especula-se aí que o ministério de Paulo, vou pôr aqui para você, que o ministério de Paulo ele se estendeu eficazmente de 47 depois de Cristo a 57 depois de Cristo. Em aproximadamente 10 anos de ministério, ele funda a igreja em 4 distritos romanos, né? A Bíblia traz, inclusive, esses distritos. Paulo funda igrejas na Galácia, que é inclusive onde ele escreve sua carta aos Gálatas. Paulo, ele funda a igreja
na Macedônia, que inclusive está no nosso texto de leitura, na Acaia e na chamada Ásia Menor ou Ásia proconsular. Então você percebe que Paulo, ele tem um ministério muito profícuo, sem contar as igrejas que ele visitou, que ele não fundou, mas que ele escreveu cartas para doutrinar, como é o caso, por exemplo, de Romanos, né, em que ele não é o fundador da igreja de Roma. Quando ele escreve a carta aos Romanos, ele nem tinha ido à igreja de Roma ainda, mas ainda assim ele a visitou, e a carta que ele escreve aos Romanos é uma sumidade teológica, não é verdade? Então, o ministério de Paulo foi extremamente produtivo, ao ponto de que logo que Paulo morre, poucos anos após sua morte, a obra dele foi tão grande e as consequências da semente que ele plantou foi tão grande que o evangelho de Cristo, os cristãos, começaram a ser vistos como um fenômeno estranho, um fenômeno estrangeiro, um fenômeno gentílico para as autoridades que compunham o Império Romano. Ou seja, o crescimento tão grande da obra de Deus através do legado de Paulo faz com que o cristianismo ganhe relevância, entre aspas, mundial nessa época, amém? Mas para entender o porquê que Paulo foi tão importante no ato de plantar igrejas, nós vamos tópico a tópico em nossa revista entender a importância da mensagem paulina e quais eram os motivos e princípios que Paulo tinha que fizeram com que o seu trabalho missionário fosse um trabalho de tanto sucesso. Na verdade, eu ouso dizer para você que se nós pudéssemos ter a liberdade, e nós temos, mas não queremos abrir demais o escopo devido ao tempo que você tem como professor dentro de sala de aula, que é um tempo de aproximadamente 45 minutos, daria para fazer um seminário missionário, só com as características missionárias do apóstolo Paulo. Então, assim, nós vamos aqui destacar os principais tópicos, mas lembrando os irmãos que podem se aprofundar nisso à vontade, tá bom? Então vamos lá, o nosso primeiro tópico aqui, que eu vou colocar para os irmãos, ele traz como título Paulo, o desbravador sobre uma gloriosa obrigação. E eu sempre gosto de, quando vamos falar como Paulo, o desbravador sobre a gloriosa obrigação, de entender a importância do termo obrigação para Paulo. Paulo não via o ato de pregar, de ensinar, como algo paliativo ou como algo facultativo para ele, de forma alguma. Paulo, ele entendia, desde o momento em que ele encontra Cristo no caminho para Damasco, que ele tinha uma missão de ensinar a palavra de Deus. Ele fica um tempo, e nós vamos voltar nisso depois, nos desertos da Arábia, uma passagem que é pouco explorada pela Bíblia, mas nos historiadores bíblicos você encontra detalhes assim maravilhosos sobre esse período, em que Paulo, ele é preparado por Deus para ir ao campo missionário. Ele enxergava que o ato de ensinar a mensagem de Deus é uma obrigação a todos. Claro que para ele, de maneira particular, era mais intenso essa responsabilidade. Ele puxava para si uma parte maior dessa responsabilidade. Mas, na mente paulina, nada se comparava para ele como a necessidade de pregar a mensagem de Deus e ensinar. Nesse ponto, Paulo se destaca como grande expositor e mestre nas escrituras sagradas. E ele tinha uma convicção de que Deus o tinha chamado para edificar a igreja. Repare, ele abraçou essa convicção de tal maneira que ele entendia, ele tinha essa noção de que ele era um edificador. Não é à toa, meus irmãos, que se você pegar os escritos paulinos, e eu vou até anotar isso aqui para os irmãos, a linguagem, vou pôr aqui para os irmãos, a linguagem, ou termos como
edificação, tá? Edificação, vamos só consertar aqui. Além de edificação, construtor, vamos reforçar aqui, ó, edificação. O que mais? Construtor sempre esteve presente, nos textos paulinos. Ao ponto, meus irmãos, que você vai ver que em muitos textos ele usa algumas expressões muito próprias, muito particulares do apóstolo Paulo. Por exemplo, ele usa muito expressões como casa, edifício, não é? Templo de Deus, Ou seja, você percebe nitidamente que Paulo, ele entendia que a igreja é uma obra em construção. Por isso que ele usa tantas vezes termos como esse. 1 Coríntios capítulo 3, verso 10, dá uma amostra de uma passagem em que Paulo usa esse recurso. Veja como é que ele refere-se a ele mesmo. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e o outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Ou seja, para Paulo, o alvo de Paulo, e é o que está escrito aí, e esse texto deixa isso bem claro, o alvo de Paulo era edificar a igreja pela obra da expansão ministerial. E é nesse sentido aqui de obra, de edificar a obra, é que Paulo chama a si mesmo como construtor. Olha que responsabilidade Paulo traz para si, não é verdade? Olha que responsabilidade Paulo busca sobre si quando ele se chama de arquiteto, né? Então, assim, e aliás, sabe o arquiteto. Então, você percebe que há sobre esse homem uma responsabilidade muito grande. Então, na visão paulina, ser um desbravador é equivalente a ser um construtor. Ser um desbravador é equivalente a ser alguém que trabalha profundamente na construção da igreja, não apenas no sentido particular, mas no sentido global. Ou seja, ele faz aqui uma comparação da edificação da igreja como caráter próprio, onde eu sou o templo de Deus, então eu me edifico, mas também como membros de um organismo maior, que é a igreja, corpo de Cristo. Então, o tempo todo, você observa como Paulo se vê como um construtor. E é claro que ele deixa bem claro, gente, que plantar igrejas não é uma atitude unilateral. Você precisa ter comunhão com Deus para que esse trabalho vingue, para que ele cresça, para que ele frutifique. Ou seja, plantar igrejas é uma parceria entre o homem e Deus. Quando Paulo se coloca como o sábio arquiteto, você pode ver que ele começa a frase dizendo: segundo a graça de Deus que me foi dada. E ele diz mais, eu coloco o fundamento e o outro edifica sobre esse fundamento. Claro que fundamento é esse, é a palavra de Deus, é o próprio Cristo, fundamento da igreja. Então, é importante entender que na visão paulina, e essa é uma realidade missionária, a obra de plantar igrejas não é fruto de uma vaidade humana, de um expansionismo humano, não, mas é um trabalho de aliança entre o homem e o nosso Deus. E é interessante observar que há algumas convicções de Paulo que fazem com que ele se empenhe com tanto vigor na obra de Deus. Porque algumas pessoas podem se perguntar: o que levava Paulo
a abrir mão de tantas coisas. O que levava Paulo a abrir mão de tantas regalias e situações de tranquilidade para se dedicar à obra missionária? E eu separei aí para os irmãos duas convicções que Paulo tinha. A primeira convicção é que Paulo tinha certeza que os últimos dias já estavam começando. Você vê isso aí em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 11. Eu não pus o texto aí, mas por favor consulte. Você vai ver que Paulo fala, se refere ao momento da igreja e ao momento que ele escreve essa carta como um momento de urgência que antecede a volta de Cristo. Existia na comunidade primitiva, na comunidade cristã primitiva, esse senso de urgência de que Cristo estava voltando, e realmente ele está voltando. O nosso calendário, o nosso sistema métrico de medidas, ele nos faz ter a percepção de que 2.000 anos, 3.000 anos é muita coisa, porque nós somos seres muito efêmeros, de existência muito efêmera, não é? Nós somos comparados na Bíblia Sagrada a uma planta, a uma flor que pela manhã nasce e à noite ela já morre, à tarde ela já perde o seu vigor. Então, para nós, 2.000 anos, 3.000 anos é muita coisa. Mas se você pensar que existem árvores que estão vivas hoje, desde a época de Cristo, se você visitar o Getsemane, por exemplo, você vai ver que lá existem oliveiras que estão vivas desde a época de Cristo. Então nós entendemos que o intervalo de tempo bíblico não é nem sempre compatível com a necessidade e urgência que a vida humana pressupõe. Então Paulo, estabelecendo-se no tempo de Cristo, ele diz que estamos vivendo a última hora. E esse senso de urgência de que, já que estamos vivendo os últimos tempos, precisamos mais do que nunca pregar a palavra, é que faz com que esse homem se dedique com tanto amor, com tanto carinho e com tanto esforço na obra de Deus. A segunda razão que nós temos aqui é que para Paulo a igreja é o cumprimento de todo, é o ponto final na obra de Cristo, ou seja, a igreja ela é o cumprimento da plenitude da profecia do Messias. Se você quiser anotar isso aqui, quando se fala que a igreja é a plenitude de Cristo, é porque Paulo entende, eu vou colocar para você isso aqui, ó. Paulo entende que a igreja é a concretização final, da obra redentora de Cristo. Só voltar aqui um pouquinho para os irmãos, tá? Isso, da obra redentora de Cristo, amém? Então, essas duas convicções que eu acabei de colocar motivam Paulo ao extremo, fazem com que Paulo sinta desejo o tempo todo de pregar a palavra de Deus. Não é à toa que assim que Paulo chegava em algum lugar, ele já começava a pregar a mensagem de Deus. Bom, o nosso tópico 2 chama-se, tem como subtítulo Antioquia, o ponto de partida para o crescimento da igreja. É bom destacar que essa Antioquia de onde Paulo estava é a chamada Antioquia da Síria, que não é a mesma Antioquia da Pisídia, tá? Não é a mesma Antioquia da Pisídia, que aliás Paulo visita, se não me engano, a sua segunda viagem missionária, tá? E prega. Não. A Antioquia da Síria era uma cidade bem maior, tá? Ela estava localizada a mais ou menos 400 quilômetros de Jerusalém. Tinha sido fundada por Antíoco Epifânio, um monarca conquistador cruelíssimo, tá? E uma das grandes características da Antioquia da Síria
Aliás, várias características fizeram com que ela tivesse uma certa sutileza, uma especialidade na Bíblia Sagrada. Mas uma delas é que na Antioquia da Síria havia um cruzamento comercial devido à sua proximidade com a costa do Mediterrâneo, assim como havia acontecido também com Damasco, lembra? Isso significa então que havia nessa cidade várias pessoas de vários lugares do mundo comprando, vendendo, efetuando troca de mercadorias e especiarias. Cultura de todos os lugares do mundo, era um caldeirão esfervilhante de culturas, grupos étnicos e de tradições religiosas. E para essa cidade migra uma comunidade muito grande de judeus. Antioquia, ela tinha um papel interessante porque era uma cidade com aproximadamente 250 mil habitantes. Então, ela estava ali entre a terceira ou quarta cidade mais relevante da antiguidade. Perdia ali para Alexandria, para Seleucida, para Constantinopla. Mas, tirando isso, Antioquia da Síria foi um marco na história do mundo. Não é? Foi uma crucial. 250 mil habitantes tornaram ela uma cidade autônoma nas mãos do Império Romano. Ela era quase que uma cidade-estado. E aí, dentro desse contexto, afluiu para aquele lugar muitos mestres, afluiu para aquele lugar muitos crentes. Você vai ouvir falar de Cirene, você vai falar de Barnabé, não é? Que inclusive tem um papel preponderante no ministério de Paulo. Havia grandes mestres ali que moravam em Antioquia. A Antioquia é tão importante na história da igreja que é justamente em Antioquia, tá? É Antioquia que os seguidores de Cristo são chamados pela primeira vez de cristãos. Foi em Antioquia, meus irmãos, que nós temos pela primeira vez os seguidores do caminho, porque até então eram chamados de seguidores do caminho. Foi em Antioquia que pela primeira vez nós temos esses seguidores de Cristo sendo chamados de cristãos. Justamente por seu entroncamento comercial, havia dinheiro fluindo ali e constitui-se uma igreja rica. E Paulo utiliza esse lugar como um trampolim para sua obra missionária. Assim que Paulo sai do seu período de aprendizado e de treinamento no deserto da Arábia, Paulo, ele vai para Antioquia. E lá ele recebe o chamado de Deus e a autorização de Deus e o apoio dos homens para viajar o mundo anunciando a palavra do Senhor. É claro que na visão dos primeiros patrocinadores de Paulo, o objetivo era anunciar o evangelho a judeus. Porém, Paulo tinha a visão de que o evangelho não era apenas para judeus. Por quê? Porque em Antioquia surge uma comunidade muito grande de crentes, gentios, que tinham testemunho e uma excelente conduta. Você vai ver que, inclusive, é graças à igreja de Antioquia que é realizado o primeiro grande concílio, que é o concílio de Jerusalém, para se discutir a questão se o evangelho de Cristo estava acessível em sua plenitude aos gentios ou se eles precisavam adotar todos os costumes legalistas dos judeus. Mas essa igreja, ela entra na história também como sendo a primeira igreja missionária. A primeira igreja missionária. Porque é de lá
que Paulo é enviado juntamente com Barnabé para a sua primeira viagem missionária. Então, Antioquia tem esse padrão marcante, tem esse padrão relevante na história da igreja. E uma coisa interessante é porque quem sai com Paulo num primeiro momento é Barnabé. Barnabé, ele foi enviado de Jerusalém para Antioquia para ver o que estava acontecendo naquela cidade, como é que estava a conduta ali. E quando Barnabé chega, primeiro ele chega com um olhar crítico, mas depois ele vê que realmente o trabalho de Deus entre os gentios estava fazendo com que eles mudassem de vida, tá? Então Barnabé, ele começa a dividir a visão de Paulo, a repartir com Paulo a visão de que realmente o evangelho era para todos. Nem todos os enviados de Jerusalém para Antioquia tinham essa intenção, viu, meus irmãos? Nem todos, mas Paulo e Barnabé tinham, e é dali que eles começam a efetuar as suas famosas viagens missionárias. Nossa revista, ela traz uma síntese dessas duas viagens. São 3 viagens missionárias. A última viagem já termina com Paulo preso em cadeias romanas, mas nós não vamos entrar em detalhes aqui porque não tem essa necessidade. Mas o que é a grande lição que Antioquia nos traz em termos de campo missionário? Que é necessário uma igreja para dar suporte ao missionário. É necessário uma igreja que tenha amor a missões, porque missão faz parte do DNA cristão. Não existe evangelho genuíno para quem não conhece a Cristo, e portanto é o nosso papel levar Cristo ao mundo. Mas isso só é possível se houver respaldo, isso só é possível se houver apoio, e esse apoio vem de onde? De uma igreja missionária. É por isso que a gente sempre fala: apoie o trabalho dos missionários do campo, apoie o departamento de missões de sua igreja, porque a urgência do século atual é ganhar vidas para o reino de Deus. Essa é a grande urgência que nós temos na atualidade. E por fim, o nosso último tópico, é o tópico 3, ele traz características de um plantador de igrejas. Eu resumi aí para vocês alguns. O primeiro motivo, e eu já coloquei isso aqui no começo da aula, é que Paulo era motivado pelo chamado. Alguém pode dizer o seguinte: mas Paulo teve uma experiência em que ele foi chamado pelo próprio Deus para ir ao campo. Mas eu quero lembrar a você que todos nós também fomos chamados, através de Cristo, pela conhecida Comissão Universal. Eu vou até colocar um pouquinho maior aqui para vocês, a nossa Comissão Universal, também chamada de a Grande Comissão, que é o quê? É o famoso Ide de Cristo, tá? Ide de Cristo. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Escuta, esta mensagem, essa comissão não foi dada apenas para Paulo, ela foi dada para toda a igreja. A diferença é que Paulo entendia a importância desse chamado. Escute, me desculpa ser tão sincero, mas alguém que se diz plantador de igreja, mas que não dá ouvidos à Comissão Universal, ele é um engano, ele é um embuste, ele é um engodo, porque não existe homem e mulher plantador de igreja que não entenda que isso é um aspecto chamado universal. E detalhe, eu até posso não ser um plantador de igrejas no sentido de fundar trabalho, mas eu sou um pregador do evangelho. A minha vida, a minha conduta, a minha forma de agir também é um testemunho vivo da obra de Deus e me ajuda almas a se converterem
aos pés do Senhor Jesus. Uma outra característica que nós temos aqui é que Paulo, ele era um homem experimentado no deserto da vida. Isso aqui é tão interessante porque acontece com Paulo aquilo que aconteceu com Cristo, tá? Que é o quê? Ir ao deserto. Ir ao deserto. E por que nós precisamos entender isso aqui? Porque no deserto, devido à escassez de recursos, devido às dificuldades que são imputadas ali, pelo cenário inóspito, árido e cruel do ambiente, nós somos levados a desenvolver dependência de Deus. Eu não posso esquecer de colocar aqui também João Batista, que aliás exerceu o seu ministério no deserto. O deserto fala sobre as dificuldades da vida, mas principalmente sobre as dificuldades da obra de Deus. Existem pessoas que são tão delicadas que qualquer dificuldade que aparece na obra do Senhor, ela já quer desistir do seu chamado, ela já quer desistir da sua vocação, ela já quer abrir mão daquilo que Deus lhe comissionou. E isso é um equívoco. Equivoca-se quem acha que fazer a obra de Deus não tem os seus espinhos e cardos. Claro que tem. E é no deserto que Deus nos leva e prepara a nossa ferramenta, prepara o nosso psicológico, prepara a nossa alma, o nosso íntimo, o nosso temperamento, o nosso modo de vida para ser um apóstolo, para ser um plantador de igrejas, um missionário, uma missionária. É no deserto. É no deserto que nós aprendemos que Deus é suficiente para suprir todas as nossas necessidades, tá bom? Então essa é a segunda característica marcante de um plantador de igrejas. E a terceira característica que eu quero destacar para os irmãos é que é uma igreja segundo as Escrituras. Isso aqui é tão importante. Veja, é uma igreja alicerçada na sã doutrina. Paulo escreve muito sobre isso a Timóteo, quando fala sobre o papel das Escrituras e do obreiro em manejar bem a palavra e em ensinar bem as Escrituras sagradas. Portanto, a igreja tem que ser fundada segundo os princípios bíblicos. Igreja que surge em cima de nova revelação, igreja que surge em cima de uma nova interpretação bíblica, não existe. A Escritura já está posta para nós. Os princípios bíblicos de uma igreja já estão postos a nós. Como uma igreja surge na vontade de Deus, já está posto a nós. Se uma igreja não se alimenta da sã doutrina, se uma igreja não se alimenta das verdades da Bíblia Sagrada, ela não é uma igreja genuína, ela não faz parte de fato do chamado corpo de Cristo, da igreja salva. Não, ela não faz parte. Portanto, todo plantador de igrejas precisa fundar uma igreja usando como regra fundamental de doutrina a Bíblia Sagrada. Nem mais e nem menos. Tão somente a Bíblia Sagrada. Amém? Meus irmãos, o nosso tempo ele é muito curto, então nesta aula o nosso objetivo é fazer um resumo geral e passar para vocês alguns detalhes para que a sua lição seja cada vez mais rica, enriquecedora e que seja bênção para você e para aquele que te escuta. Portanto, aprofunde-se mais, estude mais e não se esqueça de se inscrever e deixar o seu comentário. Amém? Se essa aula te ajudou, se essa aula te edificou, então compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, divulgue em suas redes sociais e nos ajude a continuar a fazer a vontade do bom mestre. Que Deus em Cristo Jesus prospere a sua vida sempre mais. Até a nossa próxima aula, se Ele assim nos permitir.
Amém.